Bem, minha gente amiga, eu não queria tratar desse assunto, mas hoje eu vou falar de um assunto que está comovendo o Brasil inteiro, minha gente amiga. A situação do nosso querido Paulo Gustavo, que tem quadro clínico crítico, né, minha gente amiga? E agora vocês vão entender as complicações hemorrágicas. O ator, minha gente amiga, ator e comediante Paulo Gustavo, segue lutando bravamente pela vida. Ele trava uma batalha contra a Covid-19 na UTI de um hospital do Rio, desde o dia 13 de março. Paulo Gustavo, segundo o boletim mais recente divulgado, domingo, dia 11, está em estado crítico. Ele permanece, minha gente amiga, sob medidas intensivas de suporte à vida, como a ECMO, e a ventilação mecânica, que permitem ganhar tempo enquanto o paciente se recupera. Todos os profissionais têm se empenhado incessantemente pela recuperação. Agora, minha gente amiga, quais são os principais benefícios que a ECMO oferece? Primeiro, equilibrar a circulação de maneira rápida e eficaz. Segundo, dar tempo para o pulmão ou o coração se recuperarem. Terceiro, manter o coração e o pulmão, os dois, funcionando enquanto o paciente trata a causa que o levou ao uso da ECMO. Quarto, possibilidade de receber hemodiálise ou fazer procedimentos cirúrgicos paralelamente ao uso da máquina. Bem, o que a ECMO pode causar no paciente, minha gente amiga? Bem, pode causar hemorragia, pode ocorrer porque o sangue deve ser mantido anticoagulado para evitar que coagule na tubulação. Sabendo do risco, a equipe treinada e acompanha o paciente de perto. Se o sangramento aumenta, a ECMO pode precisar ser interrompida. Pode causar também, minha gente amiga, infecção. O risco é comum para todos os procedimentos que requerem tubos no corpo, especialmente dentro de um vaso sanguíneo. Pode causar também, minha gente, embolias, pequenos coágulos, não é isso? Ou bolhas de ar, pode entrar no sangue dos tubos. Às vezes, pode causar lesão para outras partes do corpo e até mesmo ser fatal. A artéria carótida é usada na ECMO, que utiliza o vaso sanguíneo veno-arterial. Esta artéria é um dos vasos que leva o sangue para outras partes do corpo. Pode causar AVC, acidente vascular cerebral. A artéria carótida é usada aí na ECMO, utiliza o vaso sanguíneo veno-arterial. Esta artéria é um dos vasos que leva o sangue para o cérebro. Durante ou após a ECMO, existe possibilidade de obstrução dela. Os riscos a longo prazo não são conhecidos. Há aumento aí na chance de acidente vascular cerebral, que pode ocorrer quando a pessoa envelhece. Além disso, minha gente amiga, tanto os sangramentos como as embolias descritas aqui podem provocar acidente vascular cerebral. Triste, né, minha gente? Agora, para quais casos o equipamento é recomendável? Bem, para que o paciente receba a indicação da ECMO, é necessário que o seu quadro seja reversível, já que não é possível deixá-lo na máquina para sempre. As indicações são diversas e devem ser bem avaliadas por uma equipe com treinamento especializado para usar a tecnologia. Entre as mais comuns estão insuficiência respiratória, né, minha gente? A ECMO é recomendada para quem está com insuficiência respiratória aguda, pela incapacidade de oxigenação do sangue ou do pulmão eliminar o gás carbônico. É indicada também para recém-nascidos que apresentem problemas no coração ou no pulmão, como a síndrome de aspiração de mecônio, caracterizada pela dificuldade em respirar do bebê que aspirou a matéria fecal estéril, denominada aí
mecônio para dentro dos pulmões antes ou perto da ocasião do parto aí. Também é recomendada para pneumonia ou bronquiolite graves, né? É recomendada também para pós-operatório de cirurgias, né? Quando o órgão ainda não voltou a funcionar normalmente. E também para inflamações ou falhas do coração, que a gente chama de miocardite. Entre as contraindicações, minha gente amiga, os médicos apontam crianças com idade gestacional menor que 34 semanas ou menor, ou com peso menor que 200 gramas, não é recomendável, já que o equipamento é grande demais para elas. Também não é recomendado para pacientes que passaram aí muito tempo na ventilação por já terem danos pulmonares. Não é recomendada também para coagulopatia grave, né? Ou hemorragias, não é recomendável, né? Outras anomalias congênitas também não é recomendada, a ECMO. E para quem tem falências múltiplas de órgãos, né? Para quem tem falências múltiplas de órgãos, doenças pulmonares também ou cardiovasculares irreversíveis, não se recomenda a ECMO. Não se recomenda também para anomalias congênitas, como eu já falei, falências múltiplas de órgão, doenças pulmonares ou cardiovasculares irreversíveis. Bem, minha gente amiga, a situação clínica de Paulo Gustavo, que antes já era bastante grave, tem ficado ainda mais delicada, né, nos últimos dias, por conta de complicações do tratamento. No domingo, dia 11 de abril, Paulo Gustavo voltou a apresentar complicações hemorrágicas, ou seja, sangramentos excessivos pelo corpo. O seu marido, Thales Bretas, por meio dos stories aí do Instagram, voltou a incentivar que pessoas doem sangue. Segundo o médico ouvido pelo site, né, essas complicações ocorrem por conta da ECMO. E o que é a ECMO? Oxigenação por membrana extracorpórea. O aparelho, minha gente amiga, esse aqui, faz a função de um pulmão, ou seja, retira o sangue, né, e o devolve para o corpo oxigenado. Mas, para manter-se nesta máquina, Paulo Gustavo deve receber anticoagulantes para evitar a formação de coágulos, ou seja, de trombos. Os remédios, porém, minha gente amiga, podem deixar o sangue fino demais, causando então as hemorragias. Paulo Gustavo já havia precisado receber bolsas de sangue dias atrás, na quarta-feira, dia 7 de abril. Ninguém confirma. As hemorragias podem ser muito intensas. Felizmente, com a reposição dos fatores de coagulação deficitários para diminuir o efeito dos anticoagulantes, Paulo Gustavo tem tido uma resposta, de certa forma, satisfatória. Segundo o boletim do dia 11, minha gente amiga, a resposta está sendo satisfatória. Já são quase 72 horas, minha gente amiga, desde que o último boletim foi emitido, né? Foi emitido a pedido da família. Novos boletins só serão divulgados aí quando existirem evidências de melhoras no quadro clínico. Amigos e parentes fazem corrente de orações nas redes sociais. Melhoras para nosso querido, amado, idolatrado Paulo Gustavo. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe vocês.